Estamos ao vivo. Muito boa tarde a todos. Eu agradeço a presença de vocês, ao Diomário Ferreira, maravilhoso. Muito obrigada por ter aceito esse convite. Eu sou a Edi Segovia, eu sou psicóloga, eu sou especialista em oncologia e eu também sou paciente oncológica e nesse momento eu estou com a mentoria Apoio Oncológico, ajudando mulheres a enfrentarem esse tratamento tão desafiador, e é um tratamento longo a perder de vista. O Diomário tem uma história, depois ele vai contar um pouco a história familiar com o pai dele, com essa questão do tratamento oncológico, da oncologia, todo esse processo, porque a gente fala que não só o paciente oncológico ele está adoecido, mas também o familiar. Inclusive, dentro da mentoria, nós temos um dia de atendimento ao familiar, para tirar todas as dúvidas. Boa tarde, Selma, boa tarde, Maura, boa tarde, vou adorar ouvi-los, legal, com certeza, é imperdível. Quem está aqui, gratidão, vai ser imperdível, vocês podem tirar dúvidas, e eu vou deixar aqui agora que se apresente o meu amigo Diomário, um pouco, para conhecer um pouco, ele tem histórias incríveis. Adi, obrigado pelo convite, primeiramente. Obrigado por ter lembrado, né, da história. Eu fico muito feliz em poder compartilhar com as pessoas, porque eu acho que é bem isso. A vida da gente precisa ser compartilhada para poder a gente entender que nada foi destruído, foi só construído. Muitas dores, com certeza, mas essas dores foram construção de algo muito maior. Quando a gente pensa assim, a gente já fica muito mais leve. Porque com certeza é encarar as coisas que aconteceram na nossa vida como uma punição. Mas eu não acredito nisso. Eu acredito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que creem em Deus. Então, se todas as coisas cooperam para o bem, não tem nada que vá cooperar para o mal. As coisas são para o bem. A gente é que às vezes não tem a capacidade de visualizar isso. A gente está limitado no mundinho e não consegue visualizar isso. Mas eu sou Diomário Ferreira, eu sou especialista em comportamento humano. Eu sou faixa preta em 7 artes marciais diferentes, fora algumas outras que eu pratiquei. Já competi com fisiculturismo, então essa questão de esporte é muito vívida na minha vida. Eu tenho uma academia também na cidade de Uberaba e trabalho também com mentorias, com automação de rede social. Hoje, principalmente, é o que eu mais faço. Como eu sou especialista em comportamento e isso veio das práticas de artes marciais, de observar o comportamento das pessoas, como é que elas se movimentam, como é que elas, qual é o resultado desses movimentos, eu entendi que se eu conseguisse criar automações que pudessem simular esse padrão de comportamento das pessoas, trazendo uma experiência melhor para elas, isso seria muito mais eficiente. Então foi o que eu tenho procurado fazer e tem dado bons resultados, ainda bem. Mas dentro de tudo isso, eu entendi que muitas coisas podem ser causadas ou evitadas através da atividade física. Como, por exemplo, a produção de alguns hormônios. Eu sou formado também em educação física, né? Sou professor de educação física, profissional. Hoje em dia não se fala mais professor, né? Eles falam que é profissional de educação física. Então, mas como eu já sou meio antigo, eu posso ser professor. Pode ser professor, né? Não tem problema. Cara, assim, eu entendi que algumas coisas, o comportamento humano, ele tanto causa quanto evita algumas coisas. Até por causa das sínteses proteicas, as sínteses de hormônios que são produzidas, o próprio cortisol, né, que é em um determinado momento é bom, em outro determinado momento é terrível para o corpo humano. Então, essas coisas eu fui aprendendo isso na prática. Eu tenho de musculação mais ou menos 38 anos. Então,
é um tempo de estrada que eu pude comprovar na prática, não é teoria, tem também, mas não é só teoria, é muita prática. E qual a diferença do Diomário antes da atividade física, desse mundo da musculação, tudo, antes e o depois? Qual é a principal diferença que você notou em você, seu desempenho, em todos os aspectos? Eu percebo, entre antes e depois da atividade física, eu até não diferencio muito, mas a diferença principal que eu vejo é que se eu não tivesse praticado a atividade física desse tempo todo, talvez eu não estivesse aqui. Principalmente pelos problemas emocionais que eu tive, mesmo fazendo atividade física, mesmo sendo faixa preta já em várias artes marciais, mesmo achando que eu me conhecia, porque eu estava do lado de fora. E eu fui conseguir entender quem eu era realmente quando eu entrei para o lado de dentro. E aí eu vi o que eu podia fazer com essa máquina. Eu tinha treinado por tanto tempo. As pessoas têm para entender entre atividade física e praticar esporte. Atividade física é totalmente diferente de uma atividade esportiva. Uma atividade esportiva, ela vai te levar a comparações. Você tem resultados a entregar de alto e alta performance, onde você se compara com você mesmo e com os outros. Mas a atividade física, isso que eu estou fazendo, para fazer uma atividade. E as pessoas acham que precisam sempre ficar paradas. Essa é o pensamento, vou descansar. E estagnação, já dizia o Cortella, estagnação é morte. Parou, esquece. Não dá. Praticar atividade física faz total diferença na vida de qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Principalmente porque, cara, todo mundo já deve ter ido ao médico. Um dia foi. A primeira pergunta dele, pratica atividade física? É verdade. É isso mesmo. Segunda, dorme bem? Terceira, alimentação, como é que tá? Só que ele divide isso, mas dormir é uma atividade física. Comer é uma atividade física que você utiliza do seu fisiológico para fazer. Então, tudo está resumido em atividade física. Tudo. Você é feito para se movimentar, não tem outra alternativa. Inclusive, nós vemos reportagens, por exemplo, de astronautas. Então, hoje, os ônibus espaciais, eles têm até uma academia. Eu já vi reportagem com uma academia dentro dessa preocupação para eles se exercitarem, porque tinha muitos problemas, vários aspectos musculares, antes, como eles não se exercitavam por conta da gravidade. Olha só como é importante. E, cara, isso é legal de falar, porque é o seguinte, a gravidade, ela oferece uma resistência. E a resistência é a base da musculação, de um exercício resistido, onde alguma coisa te oferece uma dificuldade e você supera essa dificuldade com o seu esforço. Agora a gente pode fazer essa análise para a vida toda. Por isso que eu adoro comportamento. Porque se está difícil fazer dieta, é para ser difícil mesmo. Você só vai se tornar melhor em fazer dieta quando você superar essa dificuldade. Está difícil ser um paciente oncológico? É para ser difícil mesmo. Isso é para te fazer melhor. Por isso eu falo lá atrás, todas as coisas cooperam para o bem. É que não é porque eu quero, é para o bem. A gente precisa entender que a única forma de evoluir é vencer uma resistência. O problema é que a resistência te espera no café da manhã todos os dias, com uma estratégia nova para te deixar na cama.
Se você não consegue levantar e vencer o seu lençol, vai ficar difícil vencer uma químio, vencer uma rádio, vencer períodos de baixa autoestima. Vai ficar difícil, porque não vence o lençol. Agora, qual é o padrão de comportamento? O que é que você vem treinando em você? É a pessoa que acorda de manhã, ativa, faz alguma atividade, vai trabalhar, produz, se sente útil? Ou é aquela vitimista que não consegue fazer nada? A dieta é difícil, exercício é difícil, eu não gosto disso. Cara, se você não gosta de atividade física, vai precisar gostar de hospital. Exatamente. Eu vou cumprimentar aqui a Ademir, boa tarde, Vera, boa tarde, Rosália, boa tarde. A Selma fez uma pergunta, uma observação. Quem faz tratamento oncológico é muito difícil fazer reeducação alimentar, até mesmo porque as medicações são fortes. São as fases, não é? São as fases do tratamento, realmente tem momentos com a quimioterapia, com a rádio, e aí a gente vai se adequando, vai dependendo da situação, do organismo de cada um, só que o tratamento é muito longo, essa fase vai passar e aí a gente vai precisar, como o Diomário está dizendo, a gente vai precisar mudar os hábitos, fazer alguma coisa. Exatamente isso, né? Porque se você não fizer nada, você vai piorar. Se você não gosta de atividade física, você vai para o hospital. Luciana está dizendo, quem faz tratamento oncológico pode fazer musculação mesmo com mais de 80 anos. 80 não, são mais de 80 não, eu não entendi direito, anos, tá? Mais de 80 anos. Verdade, pode, né? O Diomário tem um caso, depois ele vai falar um pouco sobre o pai dele, aí é paciente. Uma das perguntas que eu mais recebo hoje é: meu filho pode treinar? Aí eu pergunto: seu filho fica no celular? Fica, então ele pode treinar. Porque é melhor ele fazer uma atividade física do que ficar deitado de qualquer jeito mexendo no celular. Isso é ótimo, gostei. Vou usar essa agora. Pode. Ele corre, ele pula, ele chora, pode treinar. Está treinando cardiorrespiratório, pode treinar. Então, sim, vem para cá, é melhor treinar do que ficar encostado. E aí eu pergunto, mas qual a idade limite? Meu pai tem 98. Olha lá, tá vendo? 80 anos tá jovem ainda, viu? Luciana, 80 anos tá bem ainda. 1926, é muito chão, gente. É muito chão. E uma história incrível, o pai do Diomário, assim, Eu tenho 52 incrível anos. A história dele. Ele tem 98 e ele chega primeiro do que eu na academia todo dia. Olha só, que exemplo. Ele não para, ele realmente não para. E quando há um tempo agora, ele teve com dengue, e como ele teve um câncer no intestino, e teve que tirar um pedaço do reto, o intestino dele ficou meio comprometido. O próprio tratamento de quimio e rádio deixa as paredes intestinais mais ressecadas. Não é aquela coisa mucosa mais, fica parecendo um véu, sei lá, uma coisa mais ressecada. Como as veias, como várias coisas no corpo. E aí, ele pegou dengue e por não conseguir comer, ele teve uma obstrução intestinal. Ele já usa uma bolsa de colostomia, só que o intestino dele diminuiu muito a espessura e por estar ressecado, dobrou. O famoso galástrico antigamente, né? E aí não passava fezes. O que aconteceu? Isso começou a voltar. E aí ele vomitava fezes. Então ele deu uma canseira na gente para isso, mas tudo se resolveu. Ele é muito forte, realmente ele é muito forte, determinado, e tudo que ele me falava era o seguinte: tô doido para treinar. Tô doido para treinar. Olha só, hein? Tô mais sentindo falta da academia para treinar. Então, assim,
é um padrão de comportamento que ele criou para ele. É isso que mantém ele vivo. Da mesma forma, como você disse dos astronautas, que se eles não tiverem massa muscular, eles morrem. Então ele precisa ter massa muscular. Tudo que a gente faz aqui, esses movimentos, respiração, piscar, olhar, falar, isso é feito por um músculo. É um músculo que traz um movimento. Inclusive, Diomário, uma coisa que eu não sabia quando eu passei por aquela situação difícil, que eu fiquei na UTI, e eu fui entubada, mas depois que retiraram o tubo, eu tive que reaprender a comer, a reaprender a falar, e eu não tinha noção dessa região, da musculatura do nosso, das cordas vocais, de toda essa região. Eu demorei para voltar a falar, até para comer, eu falei, nossa, mas eu não entendia direito. Olha só que loucura, não entendia direito, mas por quê? Por que eu estou tendo tanta dificuldade? E sabe, foram só 10 dias, Diomário, não foi assim uma coisa, olha, ficou meses, lá foram 10 dias de intubação. Mesmo assim, olha que loucura. Foi difícil, demorei meses para voltar a falar. E aí eu tive que treinar, né? Exatamente. E aí é que é o negócio que eu gosto. Treinar é repetir a mesma coisa o tempo todo. Sim. Treinar não é fazer algo diferente todo dia, é repetir a mesma coisa o tempo todo para aprimorar a habilidade. As pessoas falam, eu não gosto de ir, tem que ir todo dia. Eu já falo na hora, não tem que ir todo dia, você tem que ir hoje. Amanhã é hoje, depois de amanhã é hoje, é só hoje. Só por hoje. Exatamente isso, só por hoje, todo dia, o melhor que você puder. Só pensa hoje, o resto é consequência. Mas você tem que aprimorar a habilidade, você anda até hoje e ainda tropeça. Então, você não vai ficar perfeito nunca, continua treinando, continua fazendo. E muita coisa acontece no corpo da gente porque a gente não percebe, a gente não tem a percepção, o conhecimento de si mesmo, das nossas partes. Muita gente, você sabe, está lá no grupo com a gente falando sobre hipnose, muita gente, quando a gente fala para a pessoa respirar, aí é que elas percebem que elas estão respirando. Normalmente nem estão percebendo. A coisa está só acontecendo. As pessoas não se veem. E foi isso a grande diferença na minha vida. Entender que eu existia. E o meu pai foi a mesma coisa. Quando ele foi diagnosticado com câncer, o médico chamou ele, me chamou também, e aí falou para ele, falou para mim, né? Olha, seu pai tem um câncer muito raro e só 4% das pessoas é que tem uma sobrevida. Ele começou a rir. Aí eu falei, caramba, afetou, né? Ele ficou meio maluco, tá rindo do quê? Aí eu falei, pai, o que aconteceu? Ele virou para mim e falou assim, esse povo aí é azarado demais, só eu que vou viver. E dito e feito, ele está livre do câncer tem um tempão, né? Já tem mais de 10 anos. Ele usa a bolsa porque teve que tirar um pedaço do Quanto tempo faz que ele foi diagnosticado? Ele já está com 10 anos de alta, ele estava com 76, se não me engano, quando ele foi diagnosticado. E aí ele fez o tratamento um tempo e depois ele recebeu alta e agora ele faz controle, né? Ele vai pegar uma bolsa, de vez em quando o hospital chama ele para dar uma olhada, pela idade também, por tudo, mas é claro. Só controle. Em termos de câncer, não tem mais nada. Olha aí, meninas, pessoal aqui, paciente oncológico aqui, ouve o que ele está dizendo, é possível, porque infelizmente a maior parte a gente ouve história triste, o câncer ainda tem uma questão assim, a palavra, né? Uma sentença de morte. Você precisa manter o seu corpo ativo e não exaustivo.
porque você precisa de energia para se recuperar. Mas para ter energia para se recuperar, você precisa se movimentar. Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, e elas perguntam muito, como perguntam aí também, né? Perguntaram aí já se pode fazer atividade física. Não só pode, como deve. A primeira coisa é, seja bem orientado. Seja bem orientado. Uma boa orientação vai fazer diferença na sua vida em qualquer coisa. Um bom mentor, um bom psicólogo, um bom terapeuta, um bom treinador. Exatamente. Mas você falou uma coisa importante do seu pai, ele sabia onde ele queria chegar. Quando ele recebeu aquele diagnóstico lá atrás, ele falou, não, comigo não. Eu vou viver mais que você. Ele determinou para ele. Ele brinca comigo, ele fala assim, o negócio é o seguinte, quando distribuíram as senhas, eu não olhei o meu número. Agora eu não quero saber também se vocês já me chamaram, não, deixa quieto. Não vou ficar por aqui. Eu falei, tá bom, pai, eu também não tenho pressa que o senhor vá, não. E todo dia de manhã, eu chego na academia 4 horas da manhã. E ele já está lá. E quando eu chego, ele olha para mim e fala, seu café está lá no copo. Porque eu gosto de café frio e sem açúcar. Aí ele já chega, ele faz o café antes, traz o café numa garrafinha, coloca no copo. Quando eu chego às 4, já está frio. Aí ele fala, seu café está no copo. É muito tempo vivendo, tomando cafezinho de manhã que meu pai traz, é muito bom. Olha só, então assim, na verdade, o limite somos nós que colocamos sempre. Total. Eu falo para as pessoas que está tudo na sua mente. Principalmente os pacientes oncológicos, quando eles são avisados que isso aconteceu, diagnosticados, dependendo de como aquela figura de autoridade passa para ele essa notícia, é a visão do futuro que ele tem. Por isso que eu falo que o médico vai fazer diferença na sua vida. Se ele está determinado a te dar vida mesmo, e isso é só um detalhe para ele, você também enxerga como um detalhe. Com meu pai foi isso que aconteceu. Agora, se na hora que você recebe a notícia, recebe como uma citação fúnebre, né? Olha, infelizmente, você vai morrer. A pessoa vai morrer, cara. Ela não vai conseguir, é tudo que ela vê na frente dela. Hoje, o meu pai está com 98 anos, e eu converso com ele às vezes, eu falo, pai, eu entendo. Porque algumas coisas eu vejo a probabilidade. O senhor está vendo a parede na frente dos olhos. Porque com 98 anos, a maioria dos irmãos, dos amigos, das pessoas em volta dele já se foram. E se preparar para esse momento é difícil. É complicado. Se sentir limitado, coisas que ele fazia naturalmente, ele não consegue mais, nem é por ser oncológico, é por uma idade. Pelo tempo, claro. Exatamente. E o que proporciona ele ainda ter uma qualidade de vida é a atividade física. E ele fazia atividade física antes do diagnóstico, Diomário? Durante muito tempo, ele trabalhava muito pesado, né? Eu venho de uma família muito humilde e sempre de serviço muito pesado. Quando ele foi diagnosticado com câncer, ele não treinava, mas ele trabalhava de servente de pedreiro. Era um serviço muito dinâmico. Ele já era aposentado, eu brigava com ele o tempo todo, eu tinha academia já e ele não tinha. Quando ele teve o câncer, uma das coisas que o próprio médico falou para ele foi que ele ia precisar se exercitar, se locomover. E aí ele falou para mim, eu conheço um cara, porque eu adoro trabalhar com lesão.
Então ele falou assim, eu conheço um cara bom para me ajudar. Eu falei, pai, quem? Ele falou, você. Eu falei, então tá, né? Então vamos lá. Ele falou, então, aí todo dia eu vou. Cara, e ele vem mesmo. Tem dia que eu nem tô com muito saco, ele quer. Não, nós vamos treinar. E ele vem mesmo. Ele é o meu exemplo, assim. Eu brinco, né? Eu tenho uma hashtag que eu coloco que é eu sou imparável. Mas eu não sou imparável. Eu sou a cópia dele. Ele é. Ele realmente é. Ele não para. Olha só que exemplo. E assim, logo os benefícios, quando você diz logo no início da live, comprovado cientificamente, os benefícios mentais, físicos, tudo, né? O emocional, porque tem a questão da endorfina, dos hormônios, né? Com a atividade física, os músculos, a osteoporose, tudo. Evita osteoporose. Então, assim, realmente nós fomos feitos para viver, para se exercitar. E a gente deu até o exemplo do astronauta, né? Mesmo em outro, a gente pensar, mesmo em outro plano, porque até mesmo fora daqui, a gente precisa se exercitar. Não, e a gente, é tão engraçado que no começo, se a gente for pegar isso, no começo, lá na humanidade, nós éramos nômades, feitos para mudar de lugar, para se movimentar, para andar. E a gente era assim até hoje, isso não mudou, só que a gente criou iFood, iPhone, Wi-Fi, para ficar parado. E isso, por um lado, foram comodidades e facilidades, mas por outro lado, é estagnação e morte. Se você ficar refém dessas coisas, infelizmente o seu tempo é mais curto. Só que as pessoas precisam entender, Aide. E eu bato sempre nessa tecla. Procura um lugar legal. Procura alguém que consiga realmente te orientar. A gente tem uma mania, e hoje eu até falei com uma pessoa sobre isso, a gente tem a mania de comprar o plano básico e querer o acesso top. Então a gente sempre paga o mais barato querendo ter o mais alto das coisas lá dentro. E isso não funciona. O barato sai caro. Eu digo para as pessoas, quanto mais você investe em você, mais caro você é. Não é, eu estou te pagando X, então você ganha. Não, você é muito mais caro. É a mesma coisa, por exemplo, as pessoas, né, falar da oncologia mesmo, olha, foi descoberto um tratamento que vai te curar. Uma medicação nova que foi descoberta, se você usar essa medicação, vai te curar. Eu duvido que mesmo as pessoas, não sei, não tenho dinheiro, vai dar um jeito. Não é assim? Vai buscar, vai dar um jeito, vai vender o que for, vai fazer vaquinha na internet, vai dar um jeito para ir lá, para fazer o tratamento, se realmente, né, foi descobrir, não, fulano curou, outro fulano curou. Então, assim, a gente precisa refletir sobre isso. O que a gente quer? Qual é a nossa motivação? Exatamente isso. Até que ponto eu vou investir em mim? Eu sei que é importante, porque, olha, quanto vale? Olha, seu pai é um exemplo. Qual é o valor de uma vida? Não tem. Para mim é imensurável. Isso é o que eu sempre falo. Não interessa. Não interessa o valor monetário. É imensurável. Não tem. Quanto que vale? Quanto que você está valendo? Né? Quanto você está valendo? Não tem. É imensurável. Esses dias eu estava até brincando com um rapaz aqui no supermercado aqui perto. Passei lá e ele falou assim, nossa, é uma pobreza danada, não sei o quê. Eu falei, cara, você é pobre mesmo? Ele falou, sou pobre demais, tem que trabalhar, não sei o quê. Eu falei, tá. Vamos dar a mão aí. Aí ele me deu a mão, eu catei o dedo dele e comecei a torcer o dedo dele. Ele falou, que é isso? Tá doido? Eu falei, não, cara, eu quero esse dedo pra mim. Você não vale nada, esse dedo é meu, eu vou pegar pra mim. Ele, não, você tá doido? Eu falei, quanto você quer esse dedo? Aí ele, não, eu vou vender meu dedo, não. Você tá maluco? Vender meu dedo? Eu
Falei, pois é, você tem um dedinho que você não vende por preço algum, cara. Por preço algum. Agora imagina quantos outros dedos, quantos órgãos muito mais importantes você tem, só que você não está olhando para eles. Não dá. Eu vejo, eu fiz um trabalho durante um tempo aqui na Associação dos Deficientes. Eu dava aula de defesa pessoal para cadeirante. E aí, eu estava conversando com um deles uma vez, e aí ele falou o seguinte, falou, cara, sabe que se eu não fosse cadeirante, eu não era atleta? Eu já viajei para vários países, porque eu sofri um acidente de carro. Enquanto eu era normal, eu nunca tinha saído do meu bairro. Olha isso, né? Incrível. Tá vendo que loucura, cara? A gente acha que talvez não. Abriu portas que você nem imaginava existir. E tudo. Quantas pessoas ficam sem andar e exterminam a própria vida? Outras mudam isso e resolvem ser para-atletas. Mudam a vida das famílias e tudo mais. A gente precisa entender que a gente não é isso que a gente pega e vê. A gente é muito mais do que isso. Quando a gente entende isso, o mundo fica sem fronteiras. As coisas ficam mais Sim, porque muitas vezes não é um diagnóstico que vai te resumir o que você é. Nunca. Alguém te fala, olha, você está com os dias contados, não é? Você é muito mais. Ele está falando, está se dizendo de uma situação que está acontecendo dentro do seu organismo naquele momento, mas não é muito mais do que isso. Nós somos muito mais, nós temos uma alma, nós temos um espírito maior, que é perfeito. A gente tem um negócio que é o RNA mensageiro, né? Que é onde está a memória kártica, a memória ancestral, aquela coisa toda dos 28 mil e lá vai pedrada de genes e tal, que estão adormecidos e tudo mais. Tudo isso traz uma memória de coisas que você já viveu, ancestralidades muito maiores do que você. As pessoas acham que são o que estão fazendo agora, mas não são. Elas são um combo de toda essa trajetória. E isso é muito provado quando a gente, por exemplo, um cara que é famoso, que é fácil de saber, é o Joe Dispenza. Joe Dispenza quebrou 8 vértebras da coluna e conseguiu reconstruir essas vértebras. Cara, como que ele conseguiu fazer isso? Através de uma mensagem modificatória no DNA. E essas coisas só acontecem quando você descobre significados. Do contrário, você não vai. A minha mulher, ela treina muito. E ela tinha mania de... É um meme, né? Aquilo que acaba influenciando a gente sem a gente perceber. Ela tinha mania de falar assim, é na força do ódio. Na força do ódio. Aí quando foi um dia eu falei para ela, não, vem cá. Para aí. Na força do ódio nós não vamos fazer nada. Ah, por que não? É mais fácil. Eu fico com raiva e pego o peso. Eu falei, não. Faz com amor. Entende o que o amor está produzindo nisso, que você vai ver como é que você se sente. Hoje, ela não fala na força do ódio nem a pau. E o treino dela é muito mais pesado, muito mais forçado, mas ela faz com amor. E sai sorrindo, não é aquela pessoa que sai ranzinza. A gente precisa entender. A gente faz isso. Depende da nossa vontade. A mesma situação de limite num cadeirante pode ser de potência num atleta. É a forma que ele vê. A Luciana está dizendo, a atividade física é transformadora, com certeza. Aí, né? Está dando exemplo da esposa do Mário.
esposa dele, que no início era difícil e agora era uma coisa, né, de obrigação, que eu tenho que fazer. E aí também não funciona direito, não é, John? Não, eu creio que quando você também tem essa dinâmica, você não acaba recebendo todos os benefícios que a atividade te dá. Porque nós somos mental, né? Mental é muito importante. Tem gente que treina há muito tempo, e aí fala assim, mas eu já treino há 10 anos e não mudou nada. Então para uma semana que você vai ver se não mudou. Para uma semana. Vamos ver o que acontece. Porque a gente tem mania de não perceber o que tem, a gente percebe só o que nos falta. Se a gente começasse a olhar mais para o que tem, a gente era muito mais feliz, muito mais tranquilo. A gente presta atenção no que falta, no que não tem, no que não consigo, nos limites, e acaba incorporando isso como sendo meu, e não é. Porque se eu não tenho, não é meu. Mas as pessoas pegam, esses limites são meus. Não são, você não tem. Entende? E a atividade física, ela faz parte de uma sequência de hábitos que são automatizadas. Por isso que hoje eu faço automações. Eu entendi isso. Tudo que eu faço repetidamente, eu torno isso automático. Eu faço depois sem perceber. Então, se eu me coloco como vítima, eu fico vítima sem perceber. Se eu me coloco como um vencedor, como alguém que realiza, eu faço isso sem perceber, sem fazer esforço. Aí a escolha é de cada um. E não precisa de você, eu falo sempre, não precisa de você subir o Everest. Não precisa. Levanta da cama, coloca uma rotina para você de horários, para o seu corpo saber que... Você não almoça na hora do almoço? Sim. Não banho na hora de tomar banho? Por quê? Porque faz isso todo dia no mesmo horário. O seu corpo já sabe. Logo antes do horário que você está acostumado a almoçar, o seu corpo começa a produzir as enzimas de digestão, de fome. Por que isso? Porque ele está acostumado com o horário. Então, coloca para você uma rotina. Saiba o que você quer, saiba quem você é, entende o que você pode fazer, qual o resultado que isso acarreta em você. A musculação, principalmente, que é o exercício resistido, ela é uma das maiores, para mim é a 8ª maravilha do mundo, porque eu sei que se eu fizer X, vai dar X. Não tem como dar errado. O que eu fizer vai dar certo. Só dá errado quando eu não faço. Não tem outra coisa, é matemático, né? Do outro jeito. Então eu começo a fazer, de repente eu estou fazendo sem perceber que eu estou fazendo. Cada vez eu já fiz. É muito mais fácil. E aí, se eu vi que eu já fiz, vou fazer de novo. É legal. E o resultado vai vindo cada vez mais nesse sentido. Quanto mais você faz, maior o resultado. Agora, de repente, você escolher uma coisa que te dá prazer, né? No caso, você das lutas, das artes marciais, então, de repente, lógico, né? Dependendo do processo de cada um, da situação, eu me identifico mais aprendendo uma arte marcial. Aqui, agora, na frente da minha casa, abri uma academia que vai ter boxe, né? Olha só, dá para treinar boxe aqui. Então, de repente, vou me identificar com boxe. Então, tem isso também, é interessante a pessoa se identificar com uma atividade. Às vezes, um gosta da musculação, o outro prefere uma arte marcial, ou não. De repente, estou falando bobagem aqui. A musculação seria disciplina. Se você fizer o que gosta, é mais fácil. A resistência é menor. Então, faça algo que te dá prazer. Porque o que acontece? Quando você faz algo que você não gosta, primeiro você gera o cortisol para depois vencer ele. Quando vem a dopamina.
Agora, se você já faz algo que te dá prazer, você nem passa pelo cortisol, você já entra direto na dopamina, na recompensa, e aí são produzidas outras inas, né? Irisina, ocitocina, e tudo isso vem aí com a serotonina, no caso da depressão, que é muito importante. Então, a gente... E é engraçado, eu achava que eu tinha academia, numa época, exatamente pela questão física. E aí eu fui entendendo que não era nada disso. Era apenas mais um recurso que Deus tinha colocado na minha mão para que eu trabalhasse essas pessoas. Porque as pessoas, e eu também passei por isso, durante um período quando eu tive problemas psicológicos, o que me tirou de depressão e ansiedade foi exercício aeróbico, esteira, correr na esteira. Se a gente levar por essas definições de estresse é presente demais, ansiedade é futuro demais e depressão é passado demais, me explica como é que você fica em algum desses lugares correndo. Não dá. Você tem que estar presente, né? Você tem que estar presente. Se identificou com o Pilates, a Rosália, né? Pilates também, isso é bem interessante. Luciano encara atividade física como um remédio. Aí, boa, né? Um remédio, exatamente. Não tem que tomar remédio. É o remédio do bem, né? É não ficar parado. Se você não fica parado, qualquer que seja, caminhar, ir no supermercado a pé, qualquer coisa que seja, porque você está colocando o seu corpo em movimento, ativando o seu corpo. E é aquilo que eu disse, você precisa ativar o seu corpo, manter ele ativo, e não exaustivo. Porque senão, você vai criar uma concorrência no seu organismo entre a parte imunológica e a parte de recuperação, que também acaba sendo imunológica, mas parte de recuperação muscular. Você não pode degradar seu corpo. Você tem que saber usar. Agora, como é que você sabe usar algo que você nunca viu? Esse é o grande sacada das pessoas. Elas não se olham. Eu tenho pacientes e até clientes mesmo na academia que não se reconhecem no espelho. Elas não se veem. Então fica difícil. A gente precisa fazer todo um trabalho para as pessoas se entenderem, se reconhecerem, saber... Porque não é tão simples, né? Olha só que você está trazendo uma coisa muito, muito interessante, muito importante, que quase não se fala. Não é uma coisa tão simples, que fala, olha, faz, porque a gente ouve o dia, né? Hoje você acessa a internet, as redes sociais, faça exercício, a gente sabe, todo mundo sabe aqui. Todo mundo que está aqui, todo mundo sabe que precisa fazer exercício. Agora, até você fazer essa questão do interno, olha que interessante, é muito interessante, as pessoas se olharem e não se reconhecerem. Porque se você não está consciente, você não vai conseguir fazer, você não vai conseguir sair de casa. Aquele exercício que é para trazer um bem-estar para você, uma mudança de estilo de vida, uma longevidade, não vai acontecer. Você não vai ter aquela motivação necessária para poder se movimentar. Muito interessante. Não é tão simples. E é por isso que eu falo. Precisa ter alguém que vai te levar pelo caminho certo. Porque, cara, é muito fácil não fazer nada. É muito fácil. É só ficar parado. Só que eu sempre falo para as pessoas, cara, eu nunca me arrependi de ter feito. Eu só me arrependi de nunca ter feito. Aí isso me deixava culpado. Mas ter feito, não. Eu treinar, eu não ficava arrependido. Eu ficava satisfeito. Porque aí era uma sensação de conquista, de dever cumprido. Na hora, é um saco. E quase tudo é. Fazer químio não é bom. Mas é preciso fazer. Exatamente.
uma coisa que eu sempre falo, Adi, é que as pessoas não prestam atenção que há remédios para cada lugar. Para o espiritual, o espiritual. Para as emoções, há o que é psicológico e emocional. Para o corpo, há remédios materiais. Há médicos. As pessoas precisam entender isso. Porque aí, às vezes, ela está com um problema, por exemplo, oncológico, e alguém fala para ela ir para a igreja. Pode ajudar? Pode, mas ela precisa também de algo material. É um problema fisiológico, que já cometeu o fisiológico. Não adianta. Eu tropeço na beira da cama e começo a rezar o Pai Nosso. A dor não vai passar, não. Agora, é porque está doendo, eu não tenho fé? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. São áreas separadas e distintas. Isso, bacana. Bacana, né? Inclusive, o Diomário, ele tem uma fé muito grande, não é? Porque às vezes as pessoas, não tem nada a ver, né? Exatamente da gente separar isso. Cada um na sua área. Realmente, o homem é constituído, né? O básico, a mente, o corpo, o organismo físico e o espírito. A gente poder respeitar essas áreas e poder tratar de cada área, respeitar cada respectiva área. A Luciana está dizendo que quem não investe na atividade física vai gastar na farmácia, com certeza. E é mais caro. Bem mais caro. Não só na atividade física, né? Quem não investe na atividade física, quem não investe no cuidado mental, na terapia, também vai gastar na farmácia. É que a gente é sistêmico, né, Dia? Então quando a gente investe em comportamento, em uma qualidade de vida, porque vida não é só andar. Vida é andar, comer, dormir, se relacionar. É tudo. Então, quando a gente investe em atividade física, isso produz efeitos internos também que ajudam a melhorar a sua autoestima, a saúde mental, com a sua capacidade de oxigenar melhor o corpo é maior. Então, com isso, você toma melhores decisões, você não estressa tão rápido, não fica tão nervoso, passa a se conhecer, convive com as suas capacidades e limites. Então, tudo isso acontece. Dá para fazer isso só pensando com atividade com psicologia, terapia? Dá. Mas se eu conseguir aliar, é muito mais impactante. Né? Eu falo, a gente tem o pensamento, a emoção e o comportamento. Se eu consigo pensar legal e me comportar legal, cara, minha emoção é impactada, nossa, exatamente. As coisas boas, é um sanduíche do bem. Agora, se o meu pensamento é ruim, eu sou só influenciado por coisas ruins, frequento e tenho hábitos ruins, o meu pensamento, cara, nem preciso falar. As companhias, né? Às vezes você tá pensando, eu vou melhorar, mas aí amigos, às vezes familiares, não, que melhorar o quê? Você tá mal, né? Imagina, o país tá uma porcaria, então você vai ouvindo essas questões aí, vai te deixando pior, você não perde o incentivo. Realmente. Eu conto às pessoas que o pior de tudo é morar dentro e viver fora. Porque você mora aí dentro, mas você vive na opinião dos outros lá de fora. Aí você acredita num cara que fala que você vai morrer. Você acredita Sim. num cara que fala que você não é capaz. Você acredita. Sendo que, como a gente falou de fé, eu fiz teologia, né? Então a gente duvida de alguém que fez um mundo para mim. Porque foi isso. Deus fez o mundo para a gente. Ele fez o homem lá no sexto dia, quando tudo estava pronto. Ele fez tudo para mim. E eu duvido dele, que falou que eu sou imagem e semelhança dele, deixou por escrito 2 testamentos, várias promessas escritas, com testemunha, registrado, e acredito no porcão do vizinho que fala que eu sou incompetente.
Caramba! Está na hora de parar. Pôr o pé no freio, parar, se olha, se veja. Adquire essência de verdade. Porque senão, cara, você vai continuar sendo a pessoa que dá razão para aquele cara que fala que você é um fracassado. Eu falo para as pessoas o seguinte, que a gente tem já uma bagagem que nos ajuda a administrar o que a gente absorve agora. Então, assim, há um momento em que a gente é tudo fora, para desenvolver habilidades e começar a relacionar com tudo isso que está aí. Mas o que me dá a capacidade de administrar isso está dentro. E aí eu começo a essa capacidade conseguindo administrar o que está fora. As pessoas têm mania de falar que ciência e religião são distintas. Para mim, não são. Porque, para mim, a ciência comprova dúvidas. E não há dúvida maior do que a religião. Então, a ciência existe para comprovar que a religião existe. A dúvida. Tá aí, tá chegando, tá aí mesmo, tá praticamente aí. Não é? Maravilhoso. Deus não existe. Ela só quer comprovar. Diomário, já vou convidá-lo aqui no ar, vamos fazer uma live com esse assunto. Falando sobre espiritualidade, porque Diomário, eu tinha me esquecido desse detalhe, que ele fez teologia, né? Olha que maravilha, realmente entende bastante. A Luciana dizendo, tem gente que fala, se comer, morre, se não comer, morre. É isso, né? Thelma está dizendo, nem lembro que tenho essa doença, creio que vai sumir e eu vou contar meu testemunho. Com certeza. Está aqui, né? Olha o pai do Diomário aí, um exemplo maravilhoso. Olha, seu pai, vamos chamar seu pai qualquer dia para fazer aula. Já fiz o seu pai na live, seria uma honra. Vai ser interessante. Olha, gratidão. Agora, Diomário, diz um pouco do seu trabalho, o que você tem feito, quem quiser te encontrar, suas redes sociais. Eu vou deixar aqui o vídeo, vai ficar no YouTube, no canal Viva Além do Câncer. E aí eu vou deixar na descrição também as redes sociais. Quem quiser conversar, saber do seu trabalho, da mentoria do Diomário, né? Então, fique à vontade, falar um pouquinho do seu trabalho, como que as pessoas te encontram. Tá, o meu Instagram é diomario.mentor. Hoje eu trabalho basicamente com mentorias, quase não atendo mais individualmente, mais grupos de mentorias. Eu sou especialista em comportamento humano e entendi que se eu conseguir, então, criar algo de forma automática, criar um padrão de comportamento, para que você possa ter o máximo de resultado no menor tempo possível, eu consigo contribuir para a sua vida. E isso é o que eu tenho feito hoje através das redes sociais, que estão na mão de todo mundo, não tem como fugir disso. Então, eu utilizo muito das inteligências artificiais, ferramentas de automação, para trazer para as pessoas exatamente o alcance e o resultado que elas precisam. Porque, apesar de o mundo sedento, a gente vive aqui de fora. A gente precisa comer. É o desafio, né? A gente precisa se locomover. E isso, a gente precisa de resultado, até para se sentir melhor. Então, essa interface dentro e fora, ela é necessária de todo jeito. E em algum momento, se você puder fazer isso de uma forma mais simples ou mais eficiente, é mais interessante. Meu desafio hoje é isso. Fazer você ter o resultado que você quer, sem precisar se tornar outra pessoa, sendo quem você é. Ah, muito bem, gratidão. A Vera dizendo, obrigada, minha grande psicóloga, você cada vez mais só tem me apresentado excelentes profissionais, os quais... Oh, bacana, tá vendo? Obrigada, Vera. Aqui, a Maura, muito bom. Estou voltando agora nas atividades e foi bom para incentivar ainda mais. É esse o objetivo, né? Quem está aqui, aí está a Vera complementando, está me ajudando com muita coisa. Gratidão. Na verdade, é o que eu sempre falo, né? São as pessoas que fazem. Nós não fazemos nada, nós somos instrumentos, exatamente isso que a Maura está dizendo, nós podemos incentivar, somos instrumentos,
mas quem faz é você, né? Quem faz são as pessoas que precisam, que têm o livre-arbítrio da escolha e que fazem acontecer. Nós somos apenas instrumentos do plano maior, né, Diomário? Eu agradeço muito, gratidão por ter aceito, eu estou à disposição também, se precisar, no seu trabalho, um depoimento, uma live, eu estou aqui à disposição, pode contar comigo. Vocês que estão aqui, se não estão seguindo, não sei se o Diomário está seguindo o canal Viva Além do Câncer, com o Segovia, podem seguir lá, fazer os comentários, compartilhar, e a gente vai trazer muito conteúdo de valor para vocês, né, nesse canal. Gratidão a todos que estão aqui, gratidão, Diomário, e nós estamos por aí, né? Acompanhem os conteúdos, ative o sininho lá. O Diomário também tem um canal, que esqueci de falar aqui. Eu tenho até mais de um, mas assim, o principal que nós estamos trabalhando hoje, além do meu canal, né, que é Diomário Ferreira, eu tenho o canal, o Portal Energético, porque quando a gente fala de um pouco mais de física quântica, de uma coisa mais... Portal Energético, esse que eu vi, muito legal. Gratidão, pessoal, fiquem com Deus. Até a próxima. Obrigada, Diomário. Deus, tchau. Vivimos vida juntos.